Trazer uma aula introdutória para vocês sobre os florais de Bach. Essa terapia é uma terapia com a qual eu me cuido, me trato há muitos anos já. Eu sou terapeuta floral, eu ministro cursos de florais de Bach e atendimentos. Márcia Pérez aqui falando com vocês, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que é essa terapia, o que são os florais de Bach, como você se trata com florais de Bach e quais são os efeitos que ele tem sobre você. Por experiência própria, a gente sabe que florais vêm de flores. Então, são essências de flores que você toma, você coloca para dentro, e aquelas essências, ela tem um efeito sobre você, principalmente sobre o teu campo emocional e psíquico, e vai te ajudando a te ajustar internamente. É uma terapia vibracional, uma terapia muito sutil, que Dr. Bach, Eduard Bach, trouxe pra gente há muito tempo atrás. Então a gente só vai fazer um resumo, porque o que eu quero é que vocês entendam o que são os florais de Bach. Muitas pessoas não sabem, já ouviram falar, mas não sabem como elas atuam, como essas essências atuam dentro da gente. Então, como eu falei, é uma terapia vibracional que inunda o nosso ser com a essência das flores. Se a gente for ver bem, né, flor, o que é a flor? A flor é a alma da planta. A flor é algo delicado, perfumado, belo, bonito. Você imagina essa essência dentro de você, trazendo a essência de cada flor para dentro de você. Com certeza algo vai ficar mais belo em você. Então é muito bacana porque a gente tem 38 essências e cada essência dessas 38 ela vai trabalhar uma questão de um desequilíbrio dentro de você, né? Todos nós temos desequilíbrio. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Você é muito medroso, tem um medo como um desequilíbrio interno? Tem essência para tratar o medo. Mas que tipo de medo você tem? Chega a ser um pânico ou é um medo que você não sabe muito bem do que é? Existem vários tipos de medo e existem vários tipos de floral de medo também. Você é uma pessoa extremamente ansiosa, nervosa, acelerada. Então, você tem floral para tratar essa ansiedade, esse desequilíbrio que está dentro de você. E assim como esses dois exemplos que eu dei de medo, que é um desequilíbrio que te paralisa mais, e a ansiedade ou impaciência, que é um desequilíbrio que te acelera muito, eu tenho 38 essências. Então, a gente tem muita coisa para tratar a cada desequilíbrio que a gente identifica no outro. E eu vou falar para vocês que é uma terapia que realmente ela te surpreende, porque muitas pessoas não acreditam, né? Não, essência de flor, como que isso vai mudar uma depressão dentro de mim? Como que isso vai curar um pânico dentro de mim? Gente, as terapias holísticas são maravilhosas. Se você ainda não experimentou um reiki, se você ainda não experimentou um floral de Bach, se você ainda não experimentou algo que te traz um ajuste vibracional na tua energia, experimente. Porque só vivenciando que você vai saber. Eu posso ficar aqui falando horas sobre cada um dos florais, mas você precisa primeiro experimentar. Quando você experimenta, você sente e você tem uma opinião a respeito daquilo, uma opinião formada, certo? Então, os florais de Bach são essências de flores que te inundam o teu ser e te trazem um equilíbrio a partir de um desequilíbrio que você tenha, conforme eu já falei para vocês. Muito bem, qual é a filosofia que o Dr. Bach usava para concretizar essa teoria de que aquelas essências curavam? Ele sempre dizia que existe um desequilíbrio entre a alma e a personalidade da pessoa. Né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre a minha alma, minha essência, minha pureza interna e a personalidade, que é algo adquirido na minha vida, quando eu tenho esse desequilíbrio, eu entro em conflito. E aí esses conflitos me trazem doenças, enfermidades e sofrimentos. E ele começou a estudar esse viés. Esse é o fundamento da filosofia do Dr. Bach, né? O conflito entre a alma e a personalidade. E ele começou a descobrir que certas essências de plantas, que são as essências mais puras que existem, elas podem te trazer para a tua essência. Porque estamos todos conectados, né? Nós e a natureza somos um. Nós temos uma conexão profunda com a natureza, principalmente com as flores. Então, esse conflito entre a alma e a personalidade era um dos preceitos básicos da filosofia do Dr. Bach. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho aqui quem foi Dr. Eduard Bach.
Dr. Bach foi um médico inglês que era homeopata e patologista e que tinha uma sensibilidade muito grande, uma conexão muito grande com a natureza. Era muito diferente de todos os homens da época, né? Ele gostava de ficar sozinho, gostava de estudar muito, e como para quem acredita em predestinação, missão, né, de vida, ele veio com esta missão e fez história. Ele trouxe o estudo das flores para a cura humana. Ele estudou por anos e anos e anos, e a cada momento ele descobria uma essência de uma flor, ele testava com ele, com outras pessoas, e ele foi escrevendo toda a literatura do sistema Bach. E logo depois que ele descobriu os 38 florais, ele veio a falecer. Então a gente entende que era uma missão, um propósito dele trazer essa ferramenta tão valiosa dos florais que se perpetuam até hoje, né? Eu costumo dizer que essas pessoas que fazem história, né, que deixam um legado, são pessoas muito especiais, porque a história ela passa de geração em geração. Então todas essas pessoas, Eduard Bach, esses filósofos que deixaram um legado importante, todas as pessoas que criaram uma história, né, de fato, seja lá quem for, isso tem que ser muito honrado, porque essa história traz um bem maior para toda a humanidade, para todas as gerações futuras. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Ele era muito poético, muito sensível, muito empata e trouxe essa maravilha de cura que são os florais, com essa filosofia de que existe um conflito entre a alma e a personalidade, devemos trazer o equilíbrio dessa balança. E aí ele trouxe essa maravilha, né, dos florais de Bach. Muito bem, falamos um pouquinho sobre o Dr. Bach. E aí agora eu quero mostrar para vocês que dos 38 florais ele dividiu em grupos, 7 grupos, e cada grupo contém 7 emoções diferenciadas. A gente tem grupo do medo, grupo da insegurança, grupo dos poderosos controladores, são 7 grupos. E quando a gente estuda por grupos, né? A gente não vai estudando tudo solto até acabar os 38, porque em cada grupo, por exemplo, no grupo do medo existem vários florais para medo, e você precisa saber identificar qual é o medo que você tem que trabalhar. Qual o medo específico. No grupo dos poderosos controladores, você tem que saber qual o poderoso controlador que você tem que trabalhar naquela pessoa. Por exemplo, existe o poderoso controlador que é rígido consigo mesmo. Eu tento me controlar o tempo inteiro, eu tento me punir o tempo inteiro. Existe um poderoso controlador que é rígido com o outro e tenta controlar o outro, situações. Então são florais diferentes, diferenciados, ok? Então, a gente quando estuda, a gente estuda minuciosamente por grupos, para a gente entender quais os florais que estão naquele grupo e quantas ferramentas eu tenho para tratar o mesmo desequilíbrio, ok? Então é muito vasto, é muito importante, né? A gente tem muita informação com relação a esses grupos e eu pergunto para vocês, como que eu vou identificar as pessoas? Como é que eu vou entender que aquele floral é para o medo tal, né, um medo desconhecido, ou um medo consciente, ou um pânico, e vou saber que aquela pessoa precisa daquele floral? Por uma anamnese, né? Você tem que conversar com a pessoa que te procura, ela vai falando palavras-chave, frases importantes que vão te mostrar, nossa, essa pessoa precisa desse floral. Ou então você cria um questionário perguntando, né? Você é uma pessoa ansiosa, você tem muito medo, você já teve depressão, você tem pânico, você tem uma autoestima elevada, você é uma pessoa que gosta de controlar. Existem N perguntas para serem feitas para você diagnosticar qual floral aquela pessoa precisa. Algumas pessoas você não precisa perguntar nada, você já sabe. Procure familiares seus, né? Pai, mãe, filho, primo. Você vai lembrar, nossa, mas aquele meu primo precisa desse floral. De cara você vai identificar várias pessoas quando você começa a estudar os florais de Bach. Porque quando você estuda, você vem à sua mente profundamente aquela pessoa como necessitada daquela essência, tá? Então, gente, é uma terapia, assim, não tem contraindicação, é puríssima, é essência de flor e tem um efeito
tão favorável sobre a nossa alma, sobre o nosso emocional, né? Porque o que eu digo para vocês? A essência floral, ela não trabalha com sintoma, ela não é supressora de sintomas, ela vai na raiz de um desequilíbrio interno, né? O que é que fez você ter esse medo? Quais foram as raízes profundas dentro de você que criaram esse medo? O que é que fez você ser tão controlador? Ele vai lá naquela raiz, desconstruindo um cerne de uma raiz podre para trazer o avanço do florescer daquela pessoa, né? É como se a própria pessoa fosse a flor, ela vai florescendo quando ela toma o floral de Bach. É como se ela fosse um desabrochar. Isso é muito fácil da gente enxergar quando a gente se trata ou quando a gente vê os relatos das outras pessoas, tá? Então, ele trata a causa profunda daquele desequilíbrio. Existe um floral chamado Rescue Remedy, que é o floral essencial e emergencial do sistema Bach. É um floral para casos muito fortes de desequilíbrio, né? Quando a pessoa entra em um choque muito forte, como morte de um parente, acidente, ela entra em choque, ela se desequilibra profundamente, ela precisa tomar o floral emergencial, Rescue Remedy, né? Que é fantástico para trazer essa pessoa para o eixo novamente. Então, a gente também no curso, a gente fala sobre o Rescue Remedy, além dos 38 florais. E só para dar um spoilerzinho para vocês, o Rescue é composto de 5 florais, dentre esses 38, ele selecionou os 5 florais mais importantes para criar essa fórmula emergencial. Mas isso aí a gente só fala mais profundamente no curso, tá? Como se dá uma cura por floral, né? A pessoa tem catarses, crise de cura. O que são catarses ou crises de cura? São situações onde você piora para melhorar. Isso acontece na acupuntura, no reiki, em várias terapias holísticas. Existe uma pequena acentuação dos desequilíbrios para depois melhorar. Aí você pode falar, mas isso não é bom. Quando você vai fazer uma faxina na sua casa para ela ficar limpa, você não precisa desarrumar a casa, tira tapete, bota tudo para fora, ela vira um caos para você varrer, para você lavar, para você limpar, para você tirar a sujeira e aí você arruma ela de novo, ela vai ficar linda. Exatamente assim funciona com essas terapias. Existe uma desarrumação para uma rearrumação. E isso é fidedigno, né? Não é jogar a poeirinha para debaixo do tapete e dizer que tá tudo certo. Não, precisa chacoalhar, precisa mexer, precisa ir no cerne daquela questão. Então é assim que trabalha. Toda pessoa que toma floral vai ter esse tipo de crise de cura ou catarse? Não necessariamente. Algumas pessoas podem ter, vai variar muito de pessoa para pessoa, da sensibilidade de cada um, daquilo que está sendo tratado, do grau de profundidade daquilo que está sendo tratado, para você dizer se vai ter crise de cura ou não. A gente nunca sabe quem vai ter crise de cura. Se tiver crise de cura ou catarse, o papel do terapeuta é apoiar aquela pessoa, né, orientar, fazer uma modificação na dosagem, mas nunca parar o tratamento, tá? Não é necessário parar o tratamento, apenas ajustes, ok? Outra coisa que eu queria falar, né, agora é do curso, né? Eu faço um curso, né? Eu falei várias coisas aqui sobre florais de Bach, sobre o Dr. Bach, sobre as essências. No curso a gente abrange muito mais profundamente isso que eu tô falando. Eu tô só dando uma introdução de como que é a minha didática. No curso a gente vai falar sobre como eu preparo o floral, como eu prescrevo o floral, qual a forma de prescrição, como identifico as pessoas, né? O material é muito vasto, ele tem 2 apostilas, uma pequena que fala só sobre filosofia do Dr. Bach. Depois a gente vai esmiuçar cada um dos 38 florais e cada um dos florais tem um caso clínico, tem frases frequentes, tem indicações terapêuticas de uso, é muito profundo. E você sai apto a prescrever, você se torna um terapeuta floral com certificação, certo? Então, é muito importante você querer ter essa terapia nas suas mãos para que você possa ajudar a si mesmo, sua família e ter uma outra ferramenta de trabalho, né? Trabalhar com a terapia floral. É muito fácil, é só você estudar, entender, compreender e aprender a fazer a identificação de quais florais as pessoas precisam, né?
Então, se você sentiu o chamado, né? Eu tô abrindo uma nova turma agora nesse mês de setembro, no mês da primavera, no mês das flores, em homenagem a essa estação tão linda, com um curso de florais de Bach, com 24 horas de curso, são 8 aulas de 3 horas, tá? São aos finais de semana pela manhã. Então, são 4 finais de semana, sábado e domingo, durante 4 finais de semana, onde a gente vai trocar, onde a gente vai aprender, onde a gente vai fazer exercício, discutir caso clínico, até você tá craque e poder se transformar num terapeuta floral, ok? Então, se reverberou para você, vem comigo, entre em contato com o Núcleo Shanti de Yoga e Terapias, Anne Marie, e faça já a sua inscrição e se torne um terapeuta floral, e você vai ver que maravilhas vão acontecer na sua vida, na vida dos seus familiares, porque você está se ajudando e ajudando os outros. Gratidão, namastê.